Boa noite, sou a Letícia Lins, sou uma das coordenadoras do curso Gestão de Diversidade e Inclusão nas Organizações, junto com o professor Héctor Medeiros, e hoje o objetivo deste encontro, né, dessa apresentação, é para falar um pouco do nosso curso de pós-graduação, da proposta, aqui qual o seu objetivo, diferenciais, para quem se destina. Então, se você for assistir essa gravação após, né, de forma assíncrona, espero que essas informações te ajudem, a entender um pouco mais as características do curso, e caso você precise, pode mandar um e-mail para mim ou para o Ettore, no espaço em que os alunos têm para falar com a coordenação. Eu preparei aqui uma apresentação onde eu irei falar para vocês um pouco, então, deste curso. Então, o nome do curso é Gestão de Diversidade e da Inclusão nas Organizações. Falar um pouco da PUC Minas. A PUC Minas, ela tem, né, cursos de pós-graduação, é, ela se especializou nessa área a partir do IEC, o Instituto de Educação Continuada, desde 1995. Hoje temos mais de 500 cursos em andamento, uma média de 4.700 alunos entrantes por semestre, e já estamos aí na casa de mais de 10.000 alunos. E por que que isso é importante? Porque a escolha de fazer, né, essa pós-graduação na PUC Minas diz de uma chancela, que é a chancela PUC Minas, que traz um diferencial para o aluno, depois, posteriormente, ter um ingresso mais oportuno no mercado de trabalho. A PUC, em termos de graduação em pós, são 60 anos, em 2018 ela fez 60 anos, o que traz essa ideia mesmo da tradição, do diferencial do corpo docente, a pluralidade de programas que oferecemos, e a capacidade da gente ter, né, relações interdisciplinares aí para serem ofertadas para os alunos. As modalidades que a PUC trabalha, então, tem pós-graduação lato sensu presencial, pós-graduação lato sensu online, com aulas ao vivo, pós-graduação lato sensu híbrido, aperfeiçoamento presencial e online, eventos, jornadas, workshops e cursos em company. O nosso curso, ele acontece na modalidade pós-graduação online, ou seja, os alunos, né, vocês têm aulas com a professor síncrona, como nós estamos aqui, como eu estou aqui, é como se eu estivesse aqui com vários alunos, os alunos estariam assistindo a aula comigo. A gente tem uma infinidade de áreas, como vocês podem notar aqui, então essa também é um diferencial aí da PUC Minas, né? A possibilidade de estar ofertando pós-graduação em diversas áreas. E para falar um pouco do curso de gestão. Então, os coordenadores somos eu e o Ettore. Esse projeto nasce de uma escuta qualificada que a gente fez com a primeira turma do curso de comunicação. Existem, né, eu oferto também um outro curso na PUC Minas, chamado Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações. Ele tem um foco um pouco mais, pensando na comunicação como a linha condutora desse processo. E o curso de gestão nasce quando depois, ouvindo os alunos da primeira turma, a gente percebe que haveria também possibilidade em fazer uma nova pós, com foco um pouco mais em gestão.
Então, essa é a principal diferença, né, entre um curso e o outro. Eu falar um pouco de mim. Eu sou doutora e mestre em comunicação pelo FMG, sou especialista em marketing pela Fundação João Pinheiro, sou graduada em publicidade e propaganda. Atuo como consultora de diversidade e inclusão. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu presto serviço na área de diversidade e inclusão, principalmente, né, a parte toda introdutória de estratégias e também um foco muito grande em gênero e em gerações. Sou professora da PUC Minas, nos cursos de pós-graduação e no Sebrae. Tenho 2 livros publicados. Um deles é o Deixamos ou Não em Casa, Mas Saímos com Nunca, Publicidade, Experiência, Públicos e Feminismos nas Redes Sociais Digitais. E sou organizadora de um outro livro, junto com o professor Ettore e a professora Pamela, que é Comunicação, Diversidade e Inclusão, Diálogo entre Academia e Mercado. Um livro que a gente fez assim que a gente terminou a primeira turma do curso de Comunicação, Diversidade e Inclusão. Então, esse livro, ele é, na verdade, uma experiência que os alunos, que os docentes trazem, são capítulos escritos pelos docentes, e o que é muito legal, que serve como uma bibliografia para os nossos alunos. O Ettore, né, também é doutor e mestre em comunicação, tem MBA em marketing digital, ele é graduado em publicidade, tem algumas especializações em metodologias ativas de ensino, educação corporativa, educação inclusiva, marketing branding, business intelligence. É docente há 7 anos, profissional de branding há 10 anos, atua como profissional de educação corporativa voltada para diversidade, inclusão e população LGBTQIAPN+, é palestrante, produtor de conteúdo, tem 2 livros publicados, um chamado Tensões entre Homens, Homofobias e Preconceitos entre Masculinidades em Aplicativos de Encontro Gay. O outro, Sim, Você Odeia, e é, junto comigo, organizador do livro Comunicação, Diversidade e Inclusão, Diálogo entre Academia e Mercado. Aqui estão os nossos contatos, caso vocês, né, queiram falar com a gente. Vou deixar um pouquinho aqui na tela. E este é o livro, que é um e-book, ele foi editado pelo selo do PPG-Com da UFMG, e ele é gratuito, basta clicar aí nesse link ou entrar lá no selo do PPG-Com para conseguir, né, para baixar esse livro. Falar um pouco do curso, né? Então, como eu disse, o curso ele tem como linha condutora a gestão, pensando na gestão das empresas de uma forma integrada e focando em como essa gestão integrada pode ser, né, e como podemos aprimorar para que ela seja diversa e inclusiva. Temos também um foco no conceito de lugar de fala, né? Pensando aí esse conceito que ele é balizador para, para a gente pensar a área de diversidade e inclusão, e um foco, assim, partimos de uma ideia importante do conceito de interseccionalidade, entendendo que para a gente estudar grupos minorizados, para a gente estudar diversidade e inclusão, precisamos entender que cada pessoa é única, é diversa e única e marcada por diferentes atravessadores sociais que vão, né, colocando elas em situações de maior privilégio ou de menor privilégio. E aí, explicar um pouquinho o curso para vocês. O curso, e como eu disse anteriormente, ele tem uma primeira módulo, que é o módulo estruturante, em que os alunos vão ter toda a parte de estrutura do como é uma empresa, né, de quais são as principais discussões atuais dentro das empresas. Um segundo momento, que é quando a gente vai falar das dimensões especificamente da diversidade e inclusão,
E no final, as disciplinas práticas. Então, é como se esse primeiro módulo fosse um módulo estruturante, para que o aluno entenda o que é diversidade e inclusão e as principais questões aí de se pensar o mundo corporativo. A introdução à diversidade e inclusão, ISD e responsabilidade corporativa, gestão de pessoas em diversidade e inclusão, liderança inclusiva, legislação de diversidade e inclusão, educação corporativa, branding e marketing inclusivos. Então, percebam que é um primeiro pé no chão, alinhamento de expectativas, alinhamento de conceitos, para que os alunos entendam o que é pensar a gestão de uma empresa. E a gestão de uma empresa com foco na inclusão. Aí depois a gente passa para o segundo módulo do curso, que é quando a gente vai começar a falar das dimensões especificamente. A gente tem as seguintes dimensões: letramento de gênero, masculinidades, letramento racial, letramento geracional, letramento anticapacitista, letramento LGBTQIAPN+, corpos dissidentes e dimensões plurais. Por que dimensões plurais? E por que a escolha dessas disciplinas, né, como as dimensões? Porque a gente parte das dimensões mais básicas e que atravessam, né, um grande número de pessoas no nosso país, mas entendendo que os atravessamentos vão muito além dessas disciplinas que a gente dá foco, né? Então, dimensões plurais vai exatamente trabalhar outras questões, outros atravessamentos que vão surgindo aí à medida que a sociedade evolui e à medida que a discussão em diversidade e inclusão também evolui. Depois, as disciplinas práticas. Como eu falei, a gente tem um primeiro núcleo estruturante, depois os alunos vão ver as dimensões, para, por fim, ver as disciplinas práticas. Como funciona a avaliação? Cada disciplina vale 100 pontos. E esses 100 pontos são divididos entre trabalhos em grupo, trabalhos para casa, sendo que a gente prioriza os trabalhos em grupo para que os alunos tenham menos atividade para casa. Então, cada disciplina, o aluno precisa cumprir essa pontuação. Já a frequência, ela não é obrigatória. Claro que o ideal é que o aluno esteja presente, porque, como eu falei para vocês, a aula acontece online, síncrona, toda a interação acontece com o professor, e aí, se o aluno não está presente, ele perde nesse sentido, mas ele não é obrigado a assistir a aula. Consigo assistir a aula depois, Letícia? Consegue, né? Do jeito que está sendo gravado aqui, o aluno fica, curso, as aulas ficam durante 30 dias disponíveis para os alunos assistirem. As bibliografias, elas são indicadas pelo corpo docente e estão disponíveis no plano de ensino para que o aluno depois possa, né, procurar. E a gente dispõe, né, disponibiliza para o aluno slides no Classroom, que é o espaço onde os alunos têm acesso aos materiais da pós-graduação, e algumas bibliografias do plano de ensino, partes a gente consegue também colocar para os alunos nesse Classroom. O nosso corpo docente, a gente tem muito cuidado em mesclar professores com doutorado, mestrado ou do mercado. A gente sabe que é importante ter essa mescla, né? Tanto de professores que estão aí estudando, se profissionalizando academicamente, quanto professores que estão inseridos no mercado e trazendo a questão da prática. Um corpo docente de modo que a gente consiga compor as dimensões
da diversidade, né? Então precisamos ter na prática a mesma coisa que a gente prega no discurso, e pessoas referências na sua área de atuação. Aqui um pouco do nosso corpo docente, então a gente tem a professora Malu Ximenes, que dá Introdução à Diversidade e Inclusão. Temos a professora Silvia Zufo, que dá Gestão de Pessoas em Diversidade e Inclusão. Professor Léo Drummond, Educação Corporativa. O professor Léo Drummond também tem uma consultoria em Diversidade e Inclusão. A professora Patrícia Lisboa, que dá Liderança Inclusive, que é especializada aí nessa temática de liderança. Tiago Coati é o nosso professor de Legislação em Diversidade e Inclusão. O Tiago, ele é assessor da Duda Salaber, é um advogado e tem muita experiência nessa área. A Nina Dairel, né, que é LinkedIn Top Voice e está aí agregando com a gente na disciplina de Branding e Marketing Inclusivo. Dani Barcelos, também uma referência na área de gerações, da disciplina Letramento Geracional. Eu fico com a disciplina Letramento de Gênero. Tati Lagoa, com a disciplina de Letramento Racial. A Thaís Peçanha, com a disciplina de Letramento Anticapacitista. A Thaís é, inclusive, a Tati, né, é uma editora do caderno Cidades, do jornal Tempo. A Thaís atua na Petrobras, na área de diversidade e inclusão. Daiana, da Corpus Dissidência, é uma professora doutora, doutora pela UFMG. Arthur Bugli também, né, é um conhecido aí como palestrante, atua nas pautas de sexualidade, raça, e é nosso professor de masculinidades. A Tati Santarelli é nossa professora de gestão de diversidade e inclusão, ela pega uma disciplina prática na pós. O Rony é nosso professor de métricas, e o Rony, ele é gestor, ele é o responsável pela diversidade e inclusão do Grupo Boticário. Matheus Salvino e Vitor Bedetti são os nossos professores de dimensões plurais. O Ettore é o nosso professor de letramento LGBTQIAPN+. Dalila Musa, nossa professora de ESG e reputação corporativa. E a Thalita Mata Machado, nossa professora em tópicos especiais avançados de diversidade e inclusão. Thalita Machado também esteve muito tempo à frente da Mais Diversidade, que é a maior consultoria de diversidade e inclusão da América Latina. Então, como vocês podem perceber, os nossos professores são pessoas de ponta que estão aí na discussão da temática da pauta de diversidade e inclusão no país. Para quem que esse curso foi pensado? Profissionais com formação superior na área de administração, comunicação, marketing ou RH, líderes empresariais, profissionais liberais, profissionais do terceiro setor, pessoas produtoras de conteúdo e influenciadoras digitais voltados para as causas de diversidade e inclusão. O curso, ele acontece terça e quinta. Como eu expliquei para vocês, as aulas são síncronas, ou seja, elas acontecem simultaneamente com o professor em sala, de 19 às 22h30. Nosso curso vai começar no dia 9 de setembro e termina no dia 5 de novembro. O investimento, nós temos aí 4 formas de investimento. Desde a divisão em 24 parcelas de R$ 540, 18 parcelas de R$ 702, 6 parcelas de R$ 2.001, ou à vista R$ 11.749. Cada à vista, né? Assim, o desconto é maior, e à medida que as parcelas vão aumentando as parcelas, incide aí um pouco de juros na divisão total, né, do valor. Ah, Letícia, e como que eu faço? Quero bolsa, quero ver desconto, tem alguma forma de parceria? A PUC tem vários parceiros, né? A PUC tem
uma estratégia muito ousada para os ex-alunos, tanto da graduação quanto da pós. Então, ex-alunos têm descontos progressivos aí para continuar estudando com a gente. E ela tem parceria com muitas empresas, instituições, que a gente que precisa entrar para saber, assim. E tem também a possibilidade de empresas fazerem parceria com a PUC. Aqui, ó, é onde a gente consegue ver os parceiros de desconto. Então, se você tiver interesse, preciso descobrir se a minha empresa ou se uma associação que eu faço parte tem é, desconto, né? Tem convênio com a PUC Minas, vocês entram em parcerias e descontos. E aí, por fim, né? Se vocês estiverem assistindo depois e quiserem dar um parecer aí para a apresentação, quiserem entrar em contato conosco, este é um formulário em que, para que os alunos possam dar a nota para a apresentação. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só mencionar ou acionar o Ettore, que a gente pode reunir com vocês, tirar as dúvidas, e dar um atendimento personalizado a vocês. Um abraço e esperamos vocês com a gente em 2025-2.